Olá, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso encontro. Hoje, no encontro de hoje, a gente vai falar sobre como ser uma mamãe natureba com os olhos do Kit Brasil, que é um kit aí que a maioria das pessoas começam, né? A jornada dos óleos essenciais com ele. É o kit mais acessível que a gente tem dentro dos kits que a doTERRA oferece para os novos membros, e eu recebo muitas mensagens perguntando sobre como a gente pode cuidar dos nossos filhos usando essas 12 ferramentas naturais. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, com o Kit Brasil, a gente cuidar, ser uma mamãe natureba, cuidar dos nossos filhos com eles. E para você entender por que eu estou falando sobre isso, eu sou farmacêutica de formação, atuei 10 anos na indústria farmacêutica, morei fora do Brasil, que foi onde eu me conectei com os óleos essenciais, foi lá que eu comecei a usar, e foi lá que eu experienciei o poder desses medicamentos que a natureza produz. O Hawaii é um lugar muito natural, é um lugar que convida muito a gente para as terapias integrativas, a alimentação saudável, a atividade física, o gerenciamento das nossas emoções e os remédios da natureza. Então, lá eu comecei a usar, comecei na minha gestação, que é uma fase bem delicada para nós mulheres, e tive alguns desconfortos básicos, mas chatos, muito enjoo, muita azia, muita dor nas costas, mau humor, ansiedade, e tudo isso eu fui cuidando com os óleos essenciais. Então, eu busquei, na minha graduação, lá na botânica, que a gente estuda na farmácia, o que era, eu resgatei essa técnica da aromaterapia, para entender como que esses óleos eram tão eficientes, porque a minha experiência foi muito positiva, a minha azia passou muito rápido, e eu quis entender como que isso funcionava. E foi aí que eu comecei a estabelecer o meu relacionamento com os óleos essenciais, até que a minha primeira filha, a Lua, nasceu. Ela ontem completou 3 anos e 4 meses, e eu comecei a usar os óleos essenciais nela desde que ela nasceu. Comecei trocando a fralda, eu me vi ali naquela situação de mãe, eu não tinha nenhuma experiência com criança, maternidade, eu nunca tinha trocado nenhuma fralda, para vocês terem ideia, e eu gosto muito de falar isso porque os óleos essenciais, eles são consequências de um relacionamento. Então, você não precisa ter nenhum background, você não precisa saber nada antes para que você faça diferente a partir de agora. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não tinha nenhuma experiência com os cuidados naturais e nem com as crianças, e me vendo ali com uma bebê, onde eu tinha que tomar as minhas decisões, né? Porque nós, mães, tomamos decisões em relação aos cuidados das crianças todos os dias, o tempo todo. E eu me perguntei se eu queria seguir o uso de uma pomada anti-assadura, base sintética, com conservantes, ou se eu tinha outra opção. E foi aí que eu comecei a usar os óleos essenciais, comecei a usar um óleo de coco, coloquei alguns ativos, né? Então, coloquei o óleo de lavanda, melaleuca, e vi o quanto aquilo era super eficiente. A lua não assava, super saudável, e eu não estava expondo ela a nada químico sintético. Começaram a ter as cólicas, depois começou a vir os saltos de crescimento, o sono, as alergias, a imunidade, o respiratório, a dentição. Vieram vários desafios comuns na maternidade, e todos eles eu pegava um óleo essencial, estudava, buscava, perguntava, me conectei a uma rede de apoio para que eu tivesse todo esse armamento de informação, e conforme eu fui usando, eu fui me sentindo muito confiante. Hoje mesmo eu tive um relato de uma mamãe natureba que falou para mim que a filha dela fez muitos exames e ela estava com um diagnóstico não fechado de meningite. E que o tratamento proposto pelo pronto-socorro eram 36 doses de
antibiótico injetável. E ela ficou super desconfortável com esse diagnóstico, com esse tratamento, a um diagnóstico que nem estava fechado, e ela foi lá e questionou, bateu o pé, falou, foi, até que ela levou na pediatra, da bebê mesmo, saiu, não internou, foi contra o médico plantonista, e foi descobrir que ela estava com roséola, que é uma doença viral, uma doença, né, super tranquila e comum, mas que causa uma sequência de dias de febre. E ela falou assim para mim: nossa, Thaís, os óleos essenciais me deixaram muito forte na minha decisão de ir contra o que os plantonistas estavam falando. E eu até falei para ela, eu falei, nossa, me emocionei com o seu relato, porque a ideia do porquê eu faço isso que eu estou fazendo agora é justamente ajudar vocês, que são mães, e que querem ter uma visão de uma nova opção para cuidar dos seus filhos, diferente da mentalidade mais comum atualmente, que é o uso de medicamentos sintéticos, que há outra possibilidade. E que só basta você ser determinada, decidir aquilo, determinar que você vai conseguir cuidar dos seus filhos de uma forma natural, cuidar dos seus filhos de uma forma segura, de uma forma eficiente, que é como eu cuido dos meus filhos. Então, a Lua, ontem, ela completou 3 anos e 4 meses, e são 3 anos e 4 meses de uma terapia 100% natural. A gente nunca usou nada sintético nela. Tem o meu segundo filho, que é o Kai, um bebê de 6 meses, que também é um bebê 100% natural. Hoje eu sou aromaterapeuta, dou um curso que chama Clube Mamãe Natureba, onde eu ensino bem aprofundado o uso de óleos essenciais com o meu olhar, como mulher, como mãe. E sou consultora em parceria com a do Terra, onde eu ajudo as minhas clientes a entender mais o que são os óleos essenciais e como que elas podem usar nos filhos delas e na família delas. Então, a proposta de hoje é essa, é que eu ajude você, mãe, que quer buscar mais informação em relação a como você pode cuidar do seu filho, da sua filha. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é, qual que é hoje a sua maior dor em relação ao seu filho? No encontro de hoje, a gente está falando sobre a criação dos nossos filhos, os cuidados dos nossos filhos. Isso é muito importante, mas é tão importante quanto a gente ter os nossos autocuidados. Hoje mesmo eu estava falando com uma das nossas clientes, que é uma mamãe natureba também, e ela estava falando o quanto ela ainda se vê naquela escuridão do início da maternidade, do puerpério, e por isso é tão importante que nós, mães, tenhamos os nossos cuidados pessoais, né? Tanto da nossa saúde física, de deixar o nosso corpo forte, saudável, quanto da nossa saúde mental e emocional, porque realmente a maternidade, eu até fiz um post hoje sobre isso, para mim, até hoje, é o maior desafio que eu já vivi. Né? Existem muitos desafios ao longo da nossa vida, o casamento, a vida profissional, as mudanças, todas as decisões que a gente toma existem, né? Todas as consequências que têm os seus desafios, mas para mim, nenhum supera a maternidade. É tudo novo, a gente nem sabe quem nós somos no meio de tudo isso, então é uma reidentificação que a gente tem na nossa vida, e os óleos essenciais podem ajudar você a ser uma mãe segura, para você cuidar do seu filho, mas também para cuidar de você. Então, se você se sentir à vontade, eu estou aqui olhando para o chat, comenta comigo qual é a sua maior dor, porque eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você tem ferramenta para cuidar da sua saúde física e emocional, sua e do seu filho. O foco hoje é as crianças, a gente vai falar sobre a rotina das crianças, mas se você tiver alguma dor, principalmente relacionada às crianças, que não esteja prevista aqui nessa apresentação, eu quero te responder, porque eu quero que você saia daqui segura e confiante, sabendo que existe um caminho natural para você cuidar dos seus filhos. A primeira pergunta que me fazem quando eu conto a minha história, quando eu falo, sou uma mamãe natureba, uso óleos essenciais nos meus filhos desde a barriga, são crianças fortes, são crianças saudáveis. A primeira coisa que me perguntam é se é seguro usar os óleos essenciais nas crianças. E eu gosto muito de responder algumas perguntas com outras perguntas. E eu sempre falo, se você tem uma febre, o que você vai fazer? Se você falar com a tua pediatra,
o que que ela vai te recomendar que você faça? Se você tem uma gripe, como que você vai cuidar dessa gripe? Se o teu filho está com uma dor de barriga. Então, todas aquelas questões que podem acontecer, você vai precisar ter uma resposta. E qual é essa resposta? A gente tem ali uma linha de medicamentos para crianças, né? Uma linha infantil, que são dosagens menores ou alguma composição química do medicamento diferente, adaptada às crianças. Os óleos essenciais é a mesma coisa. Eles são medicamentos naturais, porque existe uma composição química, mas a forma como que a gente vai usar é o que vai dar segurança para a gente usar nas crianças. A Vivi perguntou aqui no chat que a maior dor dela hoje é proporcionar um sono tranquilo para os bebês. E a gente vai falar sobre isso, Vivi. Aqui, o que eu quero que vocês saibam é diluir. Diluir é a grande questão em relação ao uso essencial das crianças. O uso dos óleos essenciais nas crianças. E diluir, às vezes a gente fica com aquela imagem de que, meu Deus, fazer diluição é difícil, mas será que eu vou saber? E se eu fizer errado? E eu tô aqui para te tranquilizar de que não é difícil. Eu vou te explicar como. Existe um encontro no meu canal do YouTube só sobre diluição. Então, lá eu expliquei numa aula exclusiva para esse assunto sobre diluição. Mas o que eu quero falar para você diluir é você não usar o óleo essencial puro. E aí eu recomendo que você use o óleo essencial combinado a um óleo vegetal. E por que vegetal? Porque o óleo essencial, ele é de origem vegetal, ele é extraído das plantas. As plantas produzem os óleos essenciais como uma proteção para ela mesma. Eu costumo dizer que é o sistema imunológico das plantas. Então, ela produz para se defender dos ambientes, de alguns predadores. Então, ela faz isso para que ela mesma seja forte e que ela dê frutos e que ela cresça. Então, é recomendado que você use um óleo vegetal, porque as origens são a mesma. Então, não dilua um óleo num óleo mineral, por exemplo. Use um óleo vegetal. Eu recomendo que você use o óleo de coco fracionado. Antes de eu conhecer os óleos essenciais, eu não conhecia o óleo de coco fracionado, eu conhecia só o óleo de coco, que é aquele óleo que a gente usa muito na culinária, que é aquele óleo que no frio endurece, que é aquele óleo bem denso, que deixa a pele bem oleosa. E eu tô aqui para falar para você que o óleo de coco fracionado não tem nada a ver com essa parte do óleo de coco fracionado, o óleo de coco vegetal, são diferentes. Eu costumo dizer que o óleo de coco fracionado é como se ele fosse o óleo essencial do óleo de coco vegetal. Ele é a menor parte, a menor fração do óleo vegetal. E por isso, ele é muito interessante ser usado no uso tópico. Por quê? Porque ele tem a menor cadeia carbônica dentre todos os óleos vegetais. O que isso quer dizer? Que ele é menos denso, que ele é menos oleoso. E isso faz com que ele seja muito melhor absorvido pela pele. Isso faz com que ele tenha uma interação perfeita com o óleo essencial. Então, ele realmente incorpora o óleo essencial, ele se mistura com o óleo essencial. Ele é bem leve, ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele não obstrui os poros. E ele também ajuda na absorção porque ele retarda a evaporação. O óleo essencial, por definição, ele é um composto químico volátil. O que isso quer dizer? Que ele é um químico, então existe aí uma estrutura molecular, né, dos óleos essenciais, só que ele evapora a temperatura ambiente. Então, se você usa um óleo vegetal na hora de passar na sua pele, ele vai retardar a evaporação. O que ele vai fazer? Ele vai manter mais tempo o óleo essencial em contato com a tua pele. E por isso, ele vai ter uma maior absorção. Então, diluir o óleo essencial, usar um óleo vegetal para usar o óleo essencial é bom. Além desses motivos, ele vai ser mais seguro, porque é um composto puro, você não precisa usar ele puro, você usar ele diluído é tão eficiente quanto,
você vai aumentar a sua absorção, você vai facilitar a sua aplicação, do que se você for aplicar o óleo puro, porque o óleo puro você vai precisar de um volume maior, e o óleo vegetal ele vai carregar, ele vai diluir, ele vai ser o veículo do óleo essencial. As nossas clientes, elas têm no grupo essa tabela, que é uma tabela onde a gente orienta sobre a diluição. E eu vou te ensinar agora como que você olha essa tabela. Então, por exemplo, como você vai fazer o uso dos óleos essenciais? Aqui em cima, ele fala sobre quais são os percentuais, as porcentagens para cada tipo, cada pessoa que vai usar o óleo. Para o recém-nascido, para os bebês ou para os óleos quentes, o que é o óleo quente? É o óleo que é dermocáustico, então a canela, o gengibre, são óleos que queimam a pele. Para esse tipo de óleo, que são óleos que a gente comumente não usa nas crianças, mas são óleos que ele é dermocáustico. Então, nesse caso, a gente precisa sempre diluir ele num óleo vegetal para que você diminua esse impacto da queima na pele. Então, 0,5% para bebês recém-nascidos. 1% para as crianças, para os idosos ou para quem tem uma hipersensibilidade diferenciada. 2 a 3% para quem vai fazer um uso contínuo, né? Um uso diário. Então, por exemplo, se você vai usar um cuidado para a sua pele, se você vai fazer algum processo que vai de longo prazo, é interessante você fazer essa diluição de uso diário. E se você tem uma infecção, por exemplo, como se fosse um tratamento direcionado, aí você vai fazer o uso curto. Aqui eu vou te ensinar agora, rapidamente, como que você vai ler essa tabela. Então, vamos supor que você é mamãe de um bebê e que você quer fazer uma diluição para um bebê. E aqui está falando que é 0,5%. Você vai olhar especificamente para a coluna do 0,5%. Vamos supor que você tem um frasco vazio de 10 ml, né? Você vai fazer uma diluição em um frasco vazio. Esses 10 ml, você vai colocar uma gota do óleo essencial e vai completar o volume com o seu óleo de coco fracionado. Vamos supor que você tem um frasco de 30 ml. Aí você vai subir para 3 gotas, por exemplo. Então, você vai definir aqui na parte de cima qual é a porcentagem que você quer ter da sua solução final. E você vai olhar a coluna em relação a essa porcentagem, determinando pelo tamanho do frasco que você vai utilizar. Tá bom? Isso é como fazer diluição. Se você quiser ouvir mais sobre diluição, vai lá no meu canal do YouTube e assiste uma aula que tem sobre diluição, porque lá eu dou outros exemplos, explico mais sobre óleos vegetais, quais são as opções. Porque, inclusive, existem outras opções de óleos vegetais. Tem o óleo de semente de uva, tem o óleo de amêndoa, tem o óleo de avocado, existem algumas. Eu uso e recomendo o óleo de coco fracionado e, quimicamente falando, ele também tem um comportamento melhor. Por isso que essa é a minha sugestão. A primeira coisa que eu quero falar para as mamães é: precisamos, por exemplo, a Vivi perguntou aqui que ela quer melhorar o sono do bebê dela. A primeira coisa que eu sempre sugiro para as mães do Clube Mamãe Natureba é: faça uma rotina com o seu filho. Crianças funcionam melhor quando elas têm uma previsibilidade do que vai acontecer. Eu passo isso muito frequentemente com a Lua. Nós estamos num processo aí de adaptação, de mudanças, e todas as vezes que a gente tira ela da previsibilidade, o comportamento emocional dela é mais desafiador. Todas as vezes que ela entende exatamente o que vai ser feito, que isso é repetido, que os horários são repetidos, ela tem um comportamento melhor. A noite de sono, ela é consequência do dia. Então, a rotina durante o dia, ela vai impactar totalmente na qualidade de sono das crianças. Eu gosto de falar isso porque muitas mães me procuram e falam: ai, Thais, eu quero um óleo para meu filho dormir melhor.
Existem óleos essenciais relaxantes, calmantes, que vão criar uma atmosfera onde você tem um sono mais restaurador. Existe, e não são poucos, tem muitas opções. Mas mais do que você usar um óleo essencial na rotina noturna, é você ter uma rotina de cuidados ao longo do dia, para que à noite a criança já entre nesse mood, e aí sim ela tem uma noite de sono melhor. Então, estabelecer a rotina do dia inteiro vai ter muito impacto na noite de sono dos bebês e das crianças. Aqui, a gente vai começar agora a falar sobre os primeiros cuidados que eu tive com os óleos essenciais nos meus filhos, para que vocês consigam aí dentro da rotina de vocês. Eu vi aqui pelo chat, a Léo falou que ela quer ter mais ânimo e disposição. Léo, eu me comprometo a fazer uma aula para nós mães, para que a gente fale sobre isso. Eu tenho, inclusive, no Clube Mamãe Natureba, a primeira aula da grade do curso é essa, porque essa era a maior dor das mães, ânimo e disposição. E é muito bom, eu acredito que seja muito bom para você ouvir isso, porque você não está sozinha. A maioria das mães tem justamente essa dor. O sono nas crianças, a imunidade das crianças e nas mães, essa disposição que a gente precisa, né? A gente usa muito os olhos neles, os cuidados neles, e nem sempre na gente. E é muito importante a gente colocar a máscara de oxigênio na gente, para aí sim a gente ter força para colocar a máscara neles depois. Então, vamos nos primeiros cuidados. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trocar a fralda. Então, olhei lá para a situação de trocar a fralda e falei, bom, como que eu vou fazer? O óleo de coco fracionado por si só, ele já é uma boa opção. Eu confesso para vocês que na da Lua eu usei óleo essencial o tempo todo. No do Kai, no segundo bebê agora, eu não uso sempre os óleos essenciais, eu uso só o óleo de coco. Quando eu vejo que tem uma tendência a ficar mais vermelhinho o bumbum, ou quando as fezes dele tá com um aspecto diferente, ou está num processo de dentição, ou começou a comer na introdução alimentar, que existe aí as variações do sistema digestório, eu potencializo com o uso dos óleos essenciais. Mas o óleo de coco por si só, ele já é bem emoliente, ele já é bem hidratante, ele já é bem antisséptico. E por isso, só ele já pode ser uma boa opção. Então, experimentem usar o óleo de coco. E você falar, não, Thaís, o óleo de coco só não está dando conta. Eu sugiro que você inclua primeiro a lavanda. O óleo de coco mais a lavanda. A lavanda, ela é o óleo essencial número 1, né? Todo mundo que, mesmo que nunca usou óleo essencial, já ouviu falar do óleo essencial de lavanda. Então, a lavanda é calmante, ela é anti-infecciosa, é antimicrobiana, é antisséptica, é analgésica. Então, a lavanda ela vai ter várias propriedades, né? Ela é calmante não só para a mente, mas para o corpo também. Se você tem uma queimadura, se você tem uma alergia, se você tem alguma questão na pele, um machucado mesmo, a própria lavanda já pode ser muito eficiente, por conta dela trabalhar toda essa parte infecciosa de limpeza, antisséptica, anti-infecciosa, e trabalhar também essa parte de acalmar e de promover uma cicatrização. Além da lavanda, a melaleuca também é um óleo super interessante de você combinar. A melaleuca já tem umas propriedades mais fortes na questão de ser um agente de limpeza contra vírus, bactéria, contra fungo, né? A melaleuca é super conhecida aí nas micoses, nas infecções urinárias, porque ela tem propriedades antifúngicas, antibactericidas, antivirais, até anti-inflamatórias. Então, esse casal, lavanda com melaleuca no óleo de coco, é muito melhor do que uma pomada assadura de origem sintética, muito melhor. Inclusive, se você sentir que ainda assim não é o suficiente, você pode incluir o frankincense, que é um óleo super regenerador celular. Então, a lavanda vai vir acalmando a pele, a melaleuca vai vir limpando e o frankincense promovendo um processo de cicatrização. Ele é um excelente cicatrizante e ele também é um analgésico. Então, você pode fazer como? Você pega um frasco de 15 ml, coloca 3 gotas de lavanda, 2 de melaleuca e 1 de frankincense.
A gente fala aqui que o frankincense ele vem só para cereja do bolo. Se você sentir que a assadura está bem forte, você pode aumentar o número de gotas, mas geralmente essa dosagem, essa concentração já vai ser ótima. Aí você vai completar o volume com óleo de coco e vai usar em substituição à pomada de assadura. Em vez de você usar uma pomada na troca de fralda, você vai usar essa sinergia e você vai lá escrever troca de fralda, maravilhoso. Aproveito para compartilhar sobre a camomila romana, inclusive porque se você não for cliente da doTERRA e esse mês você se tornar, você pode ganhar a camomila romana, que é um óleo super valioso. A gente fez uma live sobre ele no começo da semana, vai estar lá no perfil da Carla, que é a Consciência em Gotas. Inclusive, se vocês estiverem aqui, coloco, por favor, o arroba da Carla, para quem quiser ir lá no Instagram dela para assistir essa live, onde a gente fala sobre todas as propriedades, 1000 possibilidades da camomila romana. Muito provavelmente a gente vai fazer uma outra live essa semana ainda para falar da camomila romana, mas lá no Consciência em Gotas já está essa live falando sobre todas essas propriedades. Uma coisa que eu falo para vocês, o CAI, o pH das fezes do CAI muda muito no processo de dentição, muito. O da Lua não era desse jeito, né? E aí é muito legal, assim, o segundo filho, eu encaro muito como a gente viver a individualidade, né? Cada um é somos todos seres únicos. Então, a Lua tinha uma resposta diferente a alguns olhos, o Kai já tem outra completamente diferente. O Kai é um bebê que ele já assa com mais facilidade. E o óleo que me salva nas assaduras é a camomila romana. E quando é assim, eu nem faço diluição. Eu faço na minha própria mão. Eu pingo uma gota de camomila romana, umas 3 ou 4 gotas do óleo de coco fracionado e passo no bumbum dele e é impressionante. É coisa de 10 minutos, eu já vou dar uma olhada lá, a pele dele já está regenerada, já acalmou, tirou aquela inflamação, aquele vermelhão, não está doendo e ele já está num processo de cicatrização. Então, aqui, eu coloquei essa sequência como se fosse uma sequência ascendente de armamento. Você pode começar só com óleo de coco, potencializa com a lavanda, se não, plus a melaleuca, se não o frankincense e a camomila romana é, com certeza, uma excelente opção para as assaduras mais fortes. Inclusive, no CAI, na Lua, quando a Lua nasceu, não tinha a loção no Brasil. E a loção neutra, que agora tem no Brasil, é excelente. E muitas vezes eu faço na mão mesmo. Então, eu passo só a loção. Quando eu sinto que eu preciso de um reforço, eu coloco uma gota do óleo essencial em cima da porção que eu uso na própria mão e passo. Eu gosto muito da loção neutra nas trocas de fralda. Alguém das meninas que está aqui já usa essa loção? Tanto em si, né, nós, que é um ótimo pós-banho, creme, maravilhoso, quanto nas crianças. É uma ótima opção, gente. Experimente. E aqui eu fui colocando, quando eu fui fazer o encontro de hoje, eu olhei muitas aulas do Mamãe Natureba para eu não esquecer de trazer nada importante para vocês. E aí eu peguei alguns slides e coloquei aqui entre as apresentações. Então, um deles está tudo na natureza. Então, é muito importante a gente não esquecer que os remédios, tudo que a gente precisa está aqui disponível para a gente. E a natureza, ela é muito sábia, muito poderosa, muito abundante, e que a gente precisa não desperdiçá-la, desfrutar todos os muitos benefícios. Agora, falando sobre o frankincense. A Vivi perguntou sobre qual que é a rotina que ela pode fazer para que o filho dela durma melhor. Um dos pontos, Vivi, é o frankincense. O frankincense é um óleo com muitas propriedades terapêuticas. Então, ele é um óleo que ele tem propriedades ansiolíticas, ou seja, diminui a ansiedade, antidepressiva, aumenta toda essa parte, né, de vitalidade pela vida, relaxante, tranquilizante, antimicrobiano, antisséptico, antifúngico, antioxidante, neuroprotetor, então existe muito uma relação do uso do frankincense para doenças neurológicas, analgésico e anti-inflamatório. O frankincense, ele é um óleo
que terapeuticamente ele funciona como ele é como se ele desse um suporte para que as nossas células funcionem bem. Por isso que a gente fala que o frankincense ele vai promover uma reparação de célula. Ele pega as nossas células que estão em constante divisão celular e faz com que essa divisão aconteça de forma correta. Isso é muito bom, por isso que a gente até fala que ele é um anticâncer, porque ele faz com que o corpo funcione bem. O que eu sugiro? Que a gente use diariamente nas crianças. Em nós também, mas aqui, como a gente está falando das crianças, diariamente. Então, ele é um óleo para você todos os dias aplicar no teu filho, ao longo da coluna, na nuca, nessa parte interna do antebraço, porque ele vai ajudar as crianças tanto nessa parte emocional, quanto na parte fisiológica do corpo funcionar bem. Nos bebês, eu gosto muito, por conta de a divisão celular tá a milhão, né? O bebê nasceu, ele está crescendo, um monte de coisa acontecendo, então o corpo funcionar direitinho é excelente, né? Ele vai fazer com que o seu corpo seja mais saudável. Ele é um ótimo cicatrizante, eu até coloquei aqui, tenha um frasco na bolsa, tenha um frankincense na bolsa, porque ele, assim, caiu, bateu, machucou, cortou, faça o frankincense, que ele vai fazer esse processo de cicatrização maravilhoso. Eu teria, no mínimo, umas 5 exemplos de que eu usei frankincense em quedas, em machucados, e que foi realmente maravilhoso. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui e que usa frequentemente os óleos essenciais também teria aí o seu depoimento. A Vivi perguntou, como que você vai fazer? Você vai diluir. Eu sugiro que num frasco de 15 ml você coloque 5 gotas do óleo essencial de frankincense. Acabei de ver que aqui está como on guard, mas é frankincense. Então, você coloca 5 gotas de frankincense e completa com o óleo de coco e você vai aplicar no topo da cabeça, na nuca e ao longo da coluna. Isso porque, energeticamente, nessa parte vibracional que os óleos essenciais têm, ele trabalha uma conexão espiritual, uma conexão com o Criador. Então, nessa parte onde a criança acabou de chegar, ela se sentir conectada ao Pai, é uma coisa que trabalha muito a espiritualidade e, consequentemente, a parte emocional. Então, é muito interessante. Todos os dias é uma das primeiras coisas que eu faço no CAI, e fazia na Lua, faço até hoje na Lua, mas é começar passando o frankincense na nuca, no topo da cabeça e ao longo da coluna. Tá bem? Outro ponto que é muito importante a gente trabalhar, a imunidade. Dormir bem é uma consequência de você estar saudável. Então, a imunidade, até por conta de todas as ameaças sazonais que a gente já viveu, enfrentou nesses últimos 2 anos e que a gente continua enfrentando, e ainda mais agora, com o outono e inverno chegando, muitas doenças respiratórias vindo, o on guard precisa estar na rotina das nossas crianças. Então, o que eu sugiro que você faça? Que você pegue 5 gotas, aqui eu troquei. Aqui você pega 5 gotas do on guard, coloca num frasco de 15 ml e completa com óleo de coco. Aí eu sugiro que você passe ao redor do umbigo, na região da garganta, ao longo da coluna é bom também, e eu sugiro que esse procedimento aconteça à noite. Eu gosto de fazer isso mais depois do banho. Então, você vai fortalecer, você vai dar uma ajuda, um suporte para o corpo, para que ele faça a recuperação, porque à noite o nosso corpo se recupera, se renova para o dia seguinte. Então, você dá para o corpo uma ferramenta para ele fazer esse processo de recuperação bom, é melhor. Então, assim, ou antes de quando a criança vai para a escola, ou antes de quando vai sair, vai encontrar com muitas pessoas, usa ao redor do umbigo, na região da garganta, na planta dos pés e ao longo da coluna. O on guard, ele tem muitas propriedades. Ele é proteção, ele é limpeza, ele é fortalecimento do sistema imunológico, ele é antimicrobiano, antiviral, ele é o óleo da imunidade. O on guard é o mix mais vendido da doTERRA e ele tem essa propriedade de trabalhar sistema imunológico. E aqui é muito importante, né, eu comentar com vocês, o on guard pode passar direto no bebê? Dilui, Léo. Sempre diluído, mas pode sim.
Inclusive, eu uso no CAI, já estou usando. Eu comecei a usar o OnGuard no CAI, ele estava mais ou menos com um mês, depois dos 30 dias. Mas porque nesses primeiros 30 dias, geralmente o bebê fica muito dentro de casa, acaba tendo pouco contato, né? O touch pode, a Léo perguntou se o touch pode ser usado no bebê, o OnGuard touch, pode ser usado sim. Eu sempre uso os touches nos meus filhos, podem usar. E aqui o que eu sempre falo é em relação à imunidade ser uma soma, né, de várias coisas. Então, a alimentação saudável, o beber água, praticar atividade física, né, ter uma rotina de atividade, uma boa noite de sono, higiene e a parte emocional. A meditação ela está completamente relacionada com a ansiedade e com o sistema imunológico. Então, tudo isso daqui vai fazer uma diferença em relação a sermos mais fortes e termos nosso sistema imunológico fortalecido. O outro ponto é a respiração. Bom, depois desses 2 anos que a gente teve de pandemia, respiratório né, a gente basicamente fala muito disso. E no Kit Brasil, você tem o Breathe, e esse é um óleo para você usar de rotina. Quando vocês receberem o e-book, vocês vão ver que aqui tem uma nuvenzinha onde todos os óleos de rotina eu coloquei aqui. Então, o Breathe é um óleo para você ter o diluído dele e você usar de rotina. Eu sugiro que você pegue 7 gotas, coloque num frasco de 10 ml, ou tenha o touch, e faça a aplicação no peito, nas costas e na planta dos pés, todos os dias. Isso vai fortalecer o sistema respiratório, vai proteger das ameaças sazonais, e a respiração boa vai fazer com que ele tenha até uma noite de sono melhor. Eu sugiro o uso aromático, então você pode põe no difusor. Eu gosto muito de eu mesma passar na minha mão e aproximar ali do CAI, da lua. A inalação, ela vai fazer todo fortalecimento mesmo pulmonar. Toda vez que eu vejo o CAI com aquela respiração mais porquinho, sabe? Aquela respiração que não tá limpa, eu sempre passo o Breathe no peito, nas costas, pingo no cantinho do banho, no box, na banheira, porque ele vai ter toda aquela parte de limpeza do ar e de fortalecimento da parte respiratória. Isso faz parte de rotina, e essa rotina vai impactar na saúde física, no sono e em tudo mais. Tá bem? Então, acompanhando, gente. Aqui a frase é: quem controla, se você controlar a sua respiração, você controla todo o resto. Respiração é a base, né, da alma, é o alimento da alma. A gente precisa conscientemente, profundamente, né, de forma limpa, ter essa respiração para que a gente realmente esteja aqui agora. Nada traz mais a gente para o aqui agora, nada alivia mais a nossa ansiedade do que a gente respirar profundamente. Então, o Breathe é uma excelente forma. Outra coisa que pega muito para a gente, principalmente nos primeiros meses de vida, é as cólicas, né? O fortalecimento do sistema digestório. Então, o Zengest pensou em sistema digestivo, gente? Pensou em Zengest. Comeu alguma coisa que mexeu com o intestino, tem uma dor de estômago, tá com uma cólica, não tá indo ao banheiro. O Zengest é excelente. Para as cólicas, eu gosto ainda de associar ele à lavanda. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 5 gotas de cada um desses óleos, do Zengest e da lavanda, vai colocar num frasco de 10 ml e vai fazer uma massagem circular no abdômen, sentido horário. Isso alivia muito. Eu tive um relato de uma mãe que ela falou para mim: Thaís, já usei de tudo. A minha bebê não tem feito cocô, está com cólicas intestinais muito fortes. Eu já usei os Zengest, já usei o Tamer, que é uma outra sinergia bem legal também. E eu falei para ela: experimenta usar o Zengest com a lavanda. E ela usou, e ela até me mandou depois: só para um feedback, eu passei, depois de 1 hora, minha bebê já fez cocô, já está se sentindo mais relaxada. Então, ou seja, é muito interessante você fazer essa associação para o fortalecimento do sistema digestivo, tá bom? E para as cólicas e para todos esses desconfortos que a gente tiver aí nessa parte digestória. Beleza, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vai falando, tá? Outra prática para rotina.
cuidado emocional das crianças. Quando é bebê, a gente não tem a percepção clara de como que o nosso bebê está emocionalmente falando a cada dia. Mas nas crianças, a gente já começa a enxergar isso melhor. E, às vezes, a pergunta que eu faço para vocês é, você realmente considera qual que é o aspecto emocional diário do seu filho? Ai, meu filho hoje está se sentindo triste, ou mal-humorado, ou não está, ou está muito ativo, ou está muito inquieto. Porque eu sinto que a gente vem de uma geração onde pouco a gente ouvia as crianças, né? A criança não tem que querer. E isso faz com que a gente tenha menor sensibilidade à parte emocional das crianças. Então, estar atenta, trazer consciência para essa parte emocional das crianças vai fazer bastante diferença. O óleo que eu mais gosto, e aí até complementando a resposta da Vivi, em relação a ter uma noite de sono boa, é trabalhar o emocional das crianças ao longo do dia todo. E não só à noite começar a usar o óleo essencial. Então, começa o dia passando lá o frankincense, liga o seu difusor com um brief para que ele respire bem ao longo do dia todo. Dê um banho nele com um brief para fazer com que crie uma atmosfera de respiração profunda, tranquilizante. Faça um balance. Usa o balance nas crianças. O primeiro óleo essencial que eu começo o dia dos meus filhos é o balance. Eu aplico na planta dos pés, nos pulsos, no antebraço. O balance é uma sinergia que traz calma, que traz aterramento, que traz equilíbrio. É muito recomendado, inclusive, para os saltos de crescimento das crianças. E eu gosto ainda de complementar o balance com um cítrico. A tangerina combina muito para as crianças, porque a tangerina ela traz essa parte infantil, espontânea, criatividade, né? Esse se sentir em casa. A tangerina ela tem toda essa questão emocional. Associada ao balance, você vai trazer um aterramento, mas também uma edificação. Eu gosto, inclusive, de misturar esses dois óleos. E aí, quando eu faço esse tipo de sinergia, eu uso num frasco touch, aqueles rolons de 10 ml, eu coloco 5 gotas de cada um deles, e aí você pode usar aromático, pingando no difusor, para ir aromatizando a tua sala, o teu quarto, aonde a criança está. Você vai usar tópico diluído no óleo de coco, e você vai aplicar no antebraço, no peito, nas plantas dos pés, nos pulsos, aqueles pontos de pulsação, né? São interessantes. E isso faz com que você proporcione um controle emocional maior para as crianças. Sono e relaxamento. Existem 1 milhão de óleos que podem ajudar o sono das crianças, mas o mais efetivo vai ser você fazer o uso da rotina diária. Nesse caso aqui, a Vivi está perguntando qual que é a concentração. Para os bebês, é muito tranquilo você usar essa concentração que eu coloquei aqui. 5 gotas de cada um deles num frasco de 10 ml, porque são óleos muito seguros. Os cítricos, em geral, são bem tranquilos, a tangerina, principalmente, tem ótimo efeito nas crianças, e o balance, ele já vem diluído no óleo de coco, muitas vezes eu nem diluo, eu uso o balance puro mesmo nos meus filhos. Mas para você fazer a sinergia, essa quantidade aqui, Vivi, de 5 gotas para 10 ml de cada um deles, já atende bastante, já pode ir seguramente no seu bebê, tá bom? Óleos para rotina de sono. Aqui eu coloquei alguns do Kit Brasil que podem te ajudar. Então, a lavanda, a copaíba, a tangerina, o frankincense e a camomila romana, para quem for nova cliente e ganhar a camomila romana, ou se você é cliente comprar a camomila romana, são óleos bem interessantes para você usar na rotina de sono. Aí, o que você vai fazer? Você pode fazer de diferentes formas, de diferentes combinações. É muito importante você estar aberta e consciente para prestar atenção em qual desses óleos que vai ter efeito melhor. Porque muitas vezes, é o que eu comentei com vocês, o Kai e a Lua são bebês diferentes. A lavanda não funcionava para a Lua, em contrapartida para o Kai funciona super bem, o Kai super se acalma. A copaíba não funcionava na Lua, minto, não funciona bem no Kai. Na Lua, é uma maravilha. A Lua fica ótima com a copaíba. Então, é muito legal vocês realmente entenderem
qual é o óleo essencial que você vai fazer mais efeito para você, para o teu filho. E isso vai precisar de você, o quê? Consciência, prestar atenção, saber exatamente aquilo que é bom para ele. Não é porque necessariamente foi bom para a Lua que vai ser bom para o teu filho. Assim como não é bom para o Caio, assim como o que é bom para o Caio não é bom para a Lua. Então, você vai precisar experimentar. Por isso que eu costumo falar o seguinte, no começo, não faz um diluído já. Dilui na sua mão mesmo. Sabe o que você faz? Depois do banho, faz uma massagem relaxante. Passa nos pezinhos, passa nas pernas, passa nas costas, nos bracinhos, e aí você faz um dia com lavanda, um dia com copaíba, um dia com a tangerina, um dia com frankincense, com a camomila romana. A camomila romana é um óleo que, nossa, apaga a lua. Se eu passo camomila romana na lua, ela fica super calma. Então, é muito interessante você fazer isso, e aí você pega e fala, nossa, a lavanda com a tangerina ficou ótima. A copaíba com a lavanda ficou bom. Então, você vai entendendo qual é o melhor para o teu filho. E isso requer, não é uma receita de bolo. Isso é como funciona melhor para ele nesse momento, porque às vezes o que funciona hoje não vai funcionar quando ele tiver daqui a um ano. Então, existe toda a nossa circunstância, né? O nosso momento atual. Mas eu sugiro que você faça essas experiências individuais, e aí você pode também ir misturando. Eu gosto muito da copaíba junto com a lavanda. Eu gosto muito da lavanda junto com o frankincense. Eu gosto muito da lavanda junto com a tangerina. São ótimas combinações. Aqui está o modo de uso. Então, você pode usar no difusor. Então, vai dar banho, já deixa o difusor ligado, já deixa lá a lavanda com a tangerina. Quando você sai do banho, que você já for trocar ele, já tem aquela atmosfera relaxante. Já existe uma memória olfativa de, nossa, esse horário, a luz está mais baixa, eu vou ter uma massagem. E você já conduz a criança para a rotina noturna dela, para a rotina de sono. Essa previsibilidade faz com que a criança tenha uma noite de sono melhor. No Clube Mamãe Natureba, a gente tem uma série sobre sono, né? Inclusive, tem uma aula especial de uma consultora do sono que fala sobre os 4 pilares do sono. Então, você estar cansado, porque de nada adianta a criança dormir, tirar uma soneca 6 horas da tarde, super grande. Óbvio que 9 horas da noite ela não vai dormir, ela não está cansada. Ou ela está com baixa aporte calórico, ela não comeu. Então, dá a comida, qual o tipo de alimento que você vai dar à noite? Se você der alimentos estimulantes, vai atrapalhar. Já tem uma rotina para que você tenha a melhor quantidade de estímulos à noite. Então, assiste televisão ou vê o celular, mas que isso seja reduzido horas antes. Até para nós mesmos. Porque aí você já vai entrando numa frequência mais baixa para que você tenha uma noite de sono restauradora. Isso são muito importantes. E só a prática é capaz de te mostrar realmente como as coisas funcionam. Aqui, os óleos essenciais são os medicamentos da natureza e eu vou passar muito rápido para vocês algumas recomendações em relação a algumas adversidades que a gente pode ir enfrentando. Então, vamos lá. O primeiro é dor de garganta. Melaleuca é uma ótima opção. Por quê? Porque a melaleuca é tudo aquilo que eu já falei, antiviral, antifúngica, antibacteriana, anti-infecciosa. E aí você pode misturar a melaleuca junto com o On Guard, com a copaíba e a melaleuca, né? Os 3 juntos, melaleuca, On Guard e copaíba, num frasco de 10 ml, coloca 6 gotas de cada. Aí você vai completar com óleo de coco e vai aplicar na região da garganta. Se a criança for maior e já souber fazer gargarejo, você pode, inclusive, usar ela para gargarejo também. Esse e-book, gente, vai ser disponibilizado no grupo, tá? Então, não invistam tempo anotando, porque isso, acabando a aula, eu já encaminho lá para vocês. Então, a dor de garganta, vai na melaleuca. Tenta a melaleuca com essa combinação de copaíba com On Guard. Dor de ouvido, também. Dor de ouvido, a melaleuca é excelente. Aí, o que eu falo para você, nunca introduza o óleo essencial no ouvido. Você pode pegar um algodão, pingar uma gota, e aí você vai passar ao redor do ouvido. E isso vai proporcionar a diminuição da dor, da inflamação e da infecção. Uma gota, você vai colocar uma gota mais 3
gotas do óleo de coco fracionado, você vai diluir e aí você vai passar na área externa do ouvido, tá bom? A Keila comentou que ela não é do grupo porque ela veio pelo Story. Keila, se você não for cliente da Doterra ainda, me chama, que eu te explico como que você pode se tornar nossa cliente e ter acesso ao e-book, e estar no grupo, ter o apoio, porque essa é a intenção, que a gente realmente traga as pessoas para dentro do nosso grupo, porque lá a gente disponibiliza todos os materiais, tá bem? Pode me chamar pelo direct que eu vou te ajudando. Se você veio por story de alguma outra consultora, pode falar direto com ela, que ela vai ter o maior prazer em te ajudar. Você é muito bem-vinda ao nosso grupo. Febre. Febre, o óleo que eu mais uso é o peppermint, mas você pode usar ainda a melaleuca, ou a lavanda, ou a própria camomila romana. Aí, como que você pode usar esses para febre? Você pode fazer uma diluição, né? E aí você pode fazer uma diluição na mão mesmo, porque você não precisa ter um frasco, um rolon pronto. Porque geralmente a febre é uma coisa pontual. A não ser que tenha uma rosela, igual eu comentei no caso da Amanda, que a Juju teve 3 dias de febre, porque isso é o processo infeccioso da rosela. Mas, caso ao contrário, a febre vai ser uma coisa pontual. E aí você pode fazer ou a diluição, ou você pode simplesmente fazer uma diluição na mão, uma gota do óleo, com 3 gotas do óleo de coco fracionado, vai aplicar no peito, nas costas. Uma forma interessante de você fazer também é pegar um balde, uma bacia, deixar uma água, né, morna, temperatura ambiente, vai colocar esses óleos essenciais, pingar uma gota de cada e vai passar no corpo do bebê, da criança, com uma esponja. Ou também você pode ir no banho e pingando no cantinho do box, porque isso também vai proporcionar uma regulação da temperatura corpórea, tá bom? Para gripes e resfriados, o que eu aconselho sempre é o Flunk. Quem tem o Kit Brasil sozinho não tem o orégano, então faz sem orégano. Mas o frankincense, o lemon, o on guard, a melaleuca e a copaíba são excelentes para dor de garganta, para gripe, para resfriado. É uma bomba para essa parte de sistema imunológico. A receita é, num frasco de 15 ml, você vai colocar 3 gotas de cada um deles. Se for bebê, você coloca uma gota só. E aí você vai aplicar no umbigo, no peito, nas costas, na garganta e na planta dos pés. Esse daqui, gente, é tiro e queda. Se você está sentindo que vai gripar, sentindo que vai resfriar, faz um flunk, aplica 3 a 4 vezes no dia nesses locais, que eu tenho certeza que a partir do 2º dia você já vai estar se sentindo, o seu filho já vai estar se sentindo muito melhor, tá bom? Todo mundo aí conhece o flunk já? O flunk é bem conhecido, né? É uma das misturas mais conhecidas. Tosse. Recebo muita mensagem de gente perguntando sobre tosse, gente. Essa aula vai subir no YouTube, tá? Então, se você também não é do grupo e quiser rever, olha no canal do YouTube que vai estar lá. Para tosse, eu misturo o brief, o peppermint, a melaleuca, a lavanda e o frankincense. E eles são mucolíticos, eles são expectorantes, eles são anti-infecciosos, eles fortalecem sistema respiratório. Olha, ela falou que está usando muito nele, no marido hoje. O Flunk é excelente. No 3º dia, no máximo, teu marido já vai estar 0, Léo. Tenho certeza. Em relação à tosse, você vai num frasco de 15 ml, colocar 5 gotas de cada. E aí você vai completar com óleo de coco e você vai fazer a aplicação no peito, nas costas e na planta dos pés. E você pode fazer também a inalação úmida. A inalação úmida é o quê? Você aquecer uma água num bowl, numa tigela, aí você vai pingar uma gota de cada um desses óleos e vai fazer aquela inalação concentrada, úmida, né? Você vai inalar aquele vapor, o óleo essencial, que é volátil, vai evaporar, e você vai fazer essa inalação que vai proporcionar toda essa parte de dissolver o muco, de colocar para fora, de expectorar e de melhorar também essa parte de estímulo de tosse. Tá bom? Lembrando que eu vou mandar isso no grupo, tá, gente? Alergias. Teve uma picada de inseto, teve uma alergia na pele, mistura esse trio básico, lavanda, limão e hortelã-pimenta. Mistura eles, coloca 5 gotas de cada um deles num frasco de 15 ml e aplica no local. Eu já tive algumas experiências com picada de abelha, por exemplo, e muito rapidamente já diminui muito o processo alérgico. Eu tive uma vez com a Lua também, a gente morava em Floripa e ela saiu no jardim, quando ela voltou ela estava com a barriga toda com urticária,
toda vermelha, e aí cheia de bolinha, bem processo alérgico mesmo, a gente não sabia o que era, provavelmente algum bicho do jardim mesmo, e aí eu fiz na hora essa mistura, passei nela, e coisa de 10 minutos depois o processo alérgico já tinha diminuído. Então, é bem interessante você ter aí esses 3 óleos essenciais como anti-histamínicos naturais e super efetivos. Não esqueçam que os cítricos, gente, eles são fotossensíveis. Então, não saiam, não se exponham ao sol, porque eles podem fazer uma queimadura de pele, porque em contato com a luz solar, eles né, potencializam essa parte de dermossensíveis, eles queimam a pele, tá bom? Dores físicas, então se bateu, estava jogando bola, machucou, dor do crescimento, tudo que tem a ver com o corpo físico, Deep Blue é o mix do atleta, que a gente fala, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, eu falo que ele é o gelol melhorado, então você pode ainda potencializar ele com a lavanda, que é um super analgésico, com o frankincense e com a copaíba. Se for uma contusão mais grave, se for alguma coisa mais intensa, de um tratamento mais contínuo, mistura esses 4, pode colocar aí 7 gotas de cada um, se for uma coisa bem forte, né, pontual, 7 gotas de cada, completa com óleo de coco e passa no local. Só o Deep Blue por si só já é muito eficiente, tá bem? Agora, para as questões emocionais finais, humor, né? Viu que está mal-humorado? Pega o lemon, pega a tangerina, coloca no difusor, ou faz até um uso tópico. Se você quiser trabalhar foco e raciocínio para as crianças que estudam, que faz homeschool, ou mesmo que já vão para a escola, o lemon é um óleo que trabalha muito essa parte, eu gosto muito de associar ele ao balance. A tangerina, ela trabalha mais criatividade, mais espontaneidade. Então, aquela criança mais tímida, ou que você quer mesmo explorar essa parte de mais coragem, né, de ir para a vida, a tangerina, ela é bem interessante. E aí você pode usar no difusor, você pode fazer um diluído e aplicar no antebraço, nos pulsos, na nuca, nos pés. Os cítricos, eles são o solzinho do nosso coração, eles acendem o sol, eles deixam a gente mais edificado, mais revigorado, mais feliz. Antes de eu entrar aqui, inalei a minha tangerina, porque a tangerina, ela dá vontade, ela inspira a gente a compartilhar. Então, a gente fica com vontade de falar, de se expressar, de compartilhar mesmo. Então, é excelente para as crianças que são mais introspectivas. E se você está vendo que o seu filho está muito ansioso, bastante lavanda. Se birra, quem que tem aí problema de birra com os filhos? Eu gosto muito da copaíba. Passo no peito, dou para inalar, passo nos pulsos, passo no antebraço. A copaíba é excelente para esses chiliques que as crianças dão. Eu e uma amiga minha, a gente usa muito nas nossas filhas, e ela sempre fala, ai, Thaís, graças a Deus que você me deu essa sugestão da copaíba, porque, nossa, ajuda muito as crianças quando elas estão naquilo que você nem sabe do porquê elas estão chorando, reclamando, enfim, né? A gente acolher, obviamente, mas a copaíba, ela faz com que a criança fique mais tranquila, ela trabalha essa parte de não, de tranquilizar, mas ainda deixando a criança mais calma, aterrada, madeira, né, uma resina. Então, a copaíba é um óleo bem interessante aí para as mães que estão nesse processo. O frankincense, para quando está muito agitado, muito nervoso, o frankincense é um óleo muito interessante. Aí você pode usar no difusor, você pode usar topicamente, na linha média da barriga, é bem interessante, porque trabalha muito essa questão emocional, nos pés, na nuca, no antebraço. Eu gosto muito dessa região, gente, aqui é o lugar que eu mais uso para as questões emocionais. Inclusive, no meu canal do YouTube, tem uma aula que chama 8 top locais de aplicação para uso emocional. Essa aula vale muito a pena ver para você inspirar de aonde que você usa, aonde que você aplica o óleo essencial, dependendo do que você precisa, do que você quer de efeito. E aí, uma coisa que eu sempre falo é assim, se eu puder dar um presente para minha filha, o presente que eu quero dar a ela é o autoconhecimento, é fazer com que ela realmente entenda quem ela é
Porque se ela souber quem ela vai com certeza viver na potência dela e ser feliz e poder fazer as pessoas em volta dela serem felizes também. Então, proporcionar para as nossas crianças que eles entendam o que eles estão sentindo, por que eles estão sentindo, e aceitar quem eles são, saberem o poder único que tem, né, cada um de nós, isso é o meu grande desafio na maternidade, proporcionar esse autoconhecimento para os meus filhos. E os óleos essenciais são ferramentas maravilhosas para isso, porque eles ajudam a gente a se conhecer para que a gente consiga inspirar os nossos filhos a se conhecerem também. Gente, ser mãe é realmente... eu tenho uma frase que eu sempre falo, a gente erra, porque todo mundo erra, mas a gente está sempre tentando acertar. Né? Então, nunca quando a gente toma uma decisão, a gente acha que aquela decisão não é a melhor. Se a gente faz, é porque a gente acredita que essa decisão é a melhor. Então, toda mãe erra, mas sempre a gente tem ali o objetivo de fazer o melhor para os nossos filhos. E usar a natureza a nosso favor é realmente um grande privilégio dado pelo Criador, por estarmos aqui. Então, vamos desfrutar da natureza. Aqui, para finalizar, a maternidade, ela cria, é um laço que liga, né, nós com os nossos frutos, com os nossos filhos. Somos seres únicos e naturais, e se você ainda não tem os seus óleos essenciais, se você ainda não usa os óleos essenciais, eu recomendo que você desfrute desses benefícios da natureza. E aí você pode vir comigo, ou com qualquer uma das consultoras que te convidaram para estar aqui, começa a sua experiência, você tem 2 opções para se tornar cliente da doTERRA e nossos clientes. Você pode fazer isso através de uma adesão de R$90 ou comprando um dos kits. Então, ou você investe R$90, que dura 1 ano, essa sua adesão, para que você pague o menor valor dos produtos da doTERRA, ou você não paga nada, mas você compra um dos kits. E a doTERRA tem kits de centenas de produtos, como o kit Diamond, por exemplo, o kit colecionador, e aí ele, obviamente, vai diminuindo para os kits mais acessíveis. Tem os Soluções Naturais, que vale R$ 2.990, tem o Lar, que vale R$ 1.495, tem o Aroma Touch, que vale R$ 895, e tem o Kit Brasil, que é esse que eu falei hoje, que vale R$ 690. E esse mês a gente tem aí uma oportunidade maravilhosa, que você adquirindo o Kit Brasil, e, de repente, mais um óleo de coco, que é imprescindível para o uso nas crianças, você já vai ganhar também a camomila romana e um segundo presente que a gente vai te dar. Então, você escolhe a gente para ser sua consultora, você escolhe ser nossa cliente, e você vai ter uma consulta personalizada, onde a gente vai te ajudar a entender como que você vai usar os óleos essenciais na tua rotina, é uma consulta de bem-estar. Você vai participar do nosso grupo, a Keila falou, eu ainda não sou do seu grupo. Então, vem, Keila, vem ser do nosso grupo, porque a gente tem um grupo de apoio às nossas clientes, onde a gente tira todas as dúvidas, onde a gente compartilha esses materiais, os encontros, onde a gente faz os programas presenciais. A nossa ideia com o grupo é realmente te ajudar a criar uma relação íntima, confiável, confortável com os óleos essenciais, para que você use em você e na sua família. E, por fim, um presente do Diamond Club, que é um grupo de vantagens que eu participo, e esse mês o óleo que a gente dá de presente é o Wintergreen, que é um óleo para dor, um óleo para recuperação óssea, um óleo para recuperação muscular. Então, para quem tem aí problemas no corpo físico, esse óleo pode ajudar muito. E emocionalmente é o óleo que ajuda a gente a liberar o controle das coisas. Eu usei muito esse óleo porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência muito forte a controlar. Como eu quero liberar esse controle, o Wintergreen me ajudou muito emocionalmente. E a camomila romana. Esse mês é um mês das mães, um mês super especial e um mês que os novos clientes podem ganhar a camomila romana. Então, se você ainda não é cliente, se torna cliente, vem para a nossa organização, fala comigo, fala com a consultora que te convidou para estar aqui, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a transformar a sua vida, a mudar, a melhorar a sua vida com os óleos essenciais. Gente, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu vou deixar essa aula salva no YouTube e vou mandar esse e-book no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou pedir para vocês agora, podem perguntar, ou se quiserem tirar o áudio do mudo também. Eu tenho agora um encontro com a equipe para a gente falar sobre a doTERRA como oportunidade de negócio também. Então, se você já é nossa cliente e quer saber sobre isso,
Então, fala comigo, vamos conversar, mas agora eu já vou emendar aqui numa segunda reunião. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Caso ao contrário, a gente encerra o nosso encontro por aqui. E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com a rotina, com inspirações para você usar nos seus filhos. E a gente está lá no grupo disponível para tirar todas as suas dúvidas. Tá bem? Ai, Léo, tudo entendido, que bom. Obrigada, Fê. Obrigada por vocês estarem aqui, gente. Obrigada, Vivi. Eu vou mandar o e-book no grupo, tá, amor? E aí te ajuda, se você tiver alguma dúvida, fala. A Nath falou muito obrigada, Rê. Gente, fiquem com Deus. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. E eu vou encerrar por aqui a gravação. Muito grata, boa noite. Nos vemos na semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer um novo encontro que eu compartilho aí o tema ao longo dos próximos dias. Um beijo.